gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Lucas, meu marido. Oi, gente. Hoje a gente vai continuar aqui contando pra vocês sobre aquele plano do início aqui do canal, né? Que eu comecei compartilhando a experiência que a gente tava vendo no momento de ser direcionado a emigrar pro Canadá por causa da empresa que contratou o Lucas, que era de lá. E algumas mudanças aconteceram desde a última conversa sobre isso. E como o propósito do canal sempre foi compartilhar aqui com vocês as experiências, os aprendizados, para edificar a fé de vocês, para animar uns aos outros com a palavra de Deus nos ensina. Então a gente tá aqui para contar o que aconteceu nos últimos meses. Bem, então recapitulando, eu estava estudando para ir fazer um college no Canadá, seria a forma para imigrar, e o Lucas, já trabalhando numa empresa de lá, só ajustaria o visto dele de trabalho para essa empresa. E a gente estava trabalhando nisso até que em novembro do ano passado, o Lucas, já com quase um ano ali trabalhando na empresa, recebe uma notícia inesperada numa reunião que aparentemente era de rotina, de praxe. E ele vai contar agora. Basicamente, para ser bem prático, a empresa não me demitiu, ela simplesmente não conseguiu mais investidores e teve que se desfazer. É uma startup, explicando o que eu faço, né? Eu sou arquiteto, mas a minha especialização é em visualização para arquitetura, realidade virtual, toda essa coisa sobre metaverso, tudo isso eu exploro e tenho estudado. Então, a empresa tinha um foco com arquitetura, mas voltado para essa área de tecnologia e ela decidiu não continuar, pelo menos por aquele momento, com o quadro de funcionários dela, e a gente recebe essa notícia do nada. E no começo a gente ficou um pouco desesperado, mas uma mistura de paz ao mesmo tempo. A gente tinha visto tanto o favor de Deus em tantas coisas que a gente estava orando há anos para acontecer, e de repente em um ano foi acelerado. Então a gente sentiu muita paz, porque nós sentíamos que estávamos mesmo direcionados pelo Espírito Santo. E a gente também se lembrou que a nossa confiança, ela nunca esteve em um trabalho, em homens ou no próprio dinheiro. Sempre esteve em Deus, e foi por isso que todas essas coisas boas aconteceram através desse emprego. Então a gente voltou os olhos, ergueu os olhos pra cima e pediu pra Jesus uma luz, que a gente deveria fazer naquele momento, além de, claro, confiar em Deus e permanecer inabaláveis na nossa fé. E aí a gente se lembrou de uma empresa que tinha entrado em contato com o Lucas, mas essa era dos Estados Unidos, enquanto ele ainda estava na empresa do Canadá. Então, como a gente estava com esse plano todo direcionado pra lá, aparentemente não fazia sentido ele mudar, apesar da proposta ser muito tentadora. Então o Lucas recusou, e estando ali, né, agora livre de volta no mercado, ele pediu pra eu mandar uma mensagem pra empresa. Eu mandei no mesmo dia, gente. De meio-dia foi essa reunião com a empresa do Canadá. À tarde, a empresa dos Estados Unidos já respondeu a nossa mensagem pedindo pra ele fazer o teste, já que a entrevista ele já tinha feito e eles já tinham gostado. E ao receber esse teste, eu devorei aquele teste. Acho que eu nunca fiz um teste tão rápido assim. Era pra entregar com mais de uma semana, eu entreguei com 3 dias. Aconteceu tudo numa sexta. Na próxima quarta-feira a gente já tinha recebido a resposta de que eu tinha passado no teste, e essa empresa veio com muitas alegrias, muitos benefícios, né? Além de salário melhor, uma possibilidade de crescimento maior também, de mostrar meu trabalho de uma forma mais diferenciada. E junto com isso, o Senhor nos trouxe outra alegria muito incrível, que, como eu comentei, que eu trabalho com tecnologia. Para mim, hardware, computador é muito importante, e há muito tempo eu já estava com o meu notebook já bem abaixo do que eu realmente deveria ter para trabalhar com essas coisas, mas sempre orando e declarando ao Senhor que Ele me desse o melhor computador. Tinha certeza que Ele poderia fazer isso, porque Ele é dono de todas as coisas, e eu orava com muita fé sobre essas coisas. Naquele mesmo final de semana, eu recebi uma mensagem de um empresário que é do Texas, e ele me mandou no e-mail que precisava de um trabalho específico que dependia do melhor computador, com a melhor placa de vídeo. E eu falei pra ele no e-mail, trocando e-mail, falei, eu não tenho isso. Ele falou, não, você não entendeu, eu vou te mandar o melhor computador, todas as ferramentas que você precisar, com a melhor tecnologia de computador que tiver, você vai ter pra terminar esse trabalho. E além de eu te pagar o serviço, esse computador,
tudo isso que eu tô te mandando fica com você. Tudo isso no mesmo final de semana que a gente teve um mix de sensação, né? De que tudo tinha dado errado. Que a gente não ouviu direito. De que nós não tínhamos ouvido direito, ou que o Senhor tinha perdido o controle. Essas coisas a gente começou a lutar, a rejeitar elas naquele mesmo momento. Segundos, assim, sabe? Mas a gente teve que administrar isso. A gente não pode falar que a gente não teve esses sentimentos. Mas a gente teve que ir administrando com aquilo que a gente tinha aprendido e sentindo no espírito. Não deixar a emoção ou até a situação externa abalar nossa fé. A gente só preparou o nosso coração para receber uma resposta incrível de Deus, porque Ele é quem governa as nossas vidas e Ele tem planos bons para nós e não planos, né, de morte, mas sim um plano de nos abençoar. Se apegando a essas palavras, a verdades bíblicas como essa, a gente passou por esse período com um testemunho incrível, porque nós já tínhamos vivido coisas incríveis, mas como essa, nós fomos surpreendidos mesmo por Deus. Para dizer para vocês que por mais que o plano de Deus ele mude de cara ou ele mude de estradas, de caminhos, né? Mas ele sempre tem o melhor para nós no final disso tudo. Então, quanto mais a gente se apega às paisagens do caminho que ele nos faz passar, mais a gente perde verdadeiramente o coração de Deus. E nós não podemos caminhar assim, né? Nós devemos confiar no processo de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém. Amém. E, gente, não é porque é o meu marido, mas assim, ele sempre foi fiel no pouco, ele sempre foi fiel naquilo que o Senhor tinha pra ele naquele momento. Ele se esforçava e fazia tão bem coisas que pra outros profissionais da área dele comentavam, não, você não conseguiu fazer esse trabalho com esse computador, com esse notebook, não tem como. E realmente tinha sido. Então, assim, a gente via quanto a graça de Deus era sobre as nossas vidas, mas também quanto ele se esforçou e se dedicou mesmo para isso, sempre para dar o melhor. Então, como vocês já devem ter imaginado, o plano Canadá foi pausado. A gente entendeu que realmente não era o momento que a gente estava imaginando ou a forma que a gente estava imaginando. Então, a gente fez o esforço que a gente fez porque a gente creu que estava obedecendo acima de tudo a vontade de Deus. Então a gente acabou vendo uma oportunidade nova se abrindo, né, já que a gente teria mais tempo aqui no Brasil, que é de servir na escola de missões da nossa igreja Paz Church, que vai começar em Fortaleza. Vai ser a primeira escola de missão da paz para jovens, com o intuito de motivá-los e capacitá-los a servir na sua igreja local, a como expandir o reino através das missões junto com a sua igreja local. E a gente viu se alinhando muito com tudo que Deus já falava sobre o nosso chamado ministerial, nosso chamado espiritual. A gente se disponibilizou então com os nossos líderes para estar indo servir e aprender, com certeza muito lá. E a gente está empolgado por essa nova etapa, então vocês vão ouvir muita gente compartilhar sobre as experiências em Fortaleza. A gente sabe que o Senhor vai fazer grandes coisas através das missões. A Igreja da Paz tem entendido já faz há tanto tempo, né? E nós estamos muito empolgados mesmo para poder estimular você, se você conhece algum jovem, ou se você é esse jovem que quer fazer missões através da sua igreja local, receber essa base, esse entendimento. Global Mission School é perfeito para você. A gente já está fazendo uma mini propaganda aqui, tenho certeza que vai ser algo incrível para sua vida ou para a vida de alguém que você indicar fazer. A gente também vai deixar o link aqui na descrição, então você pode entrar lá no site, dar uma olhada, conhecer um pouco mais. E é isso, a gente está muito feliz de compartilhar mais uma mudança na nossa vida. A gente tem vivido várias coisas assim, muito rápidas, assim, em seguida uma da outra, que a gente não imaginava. Para não ficar só nas nossas palavras, a gente vai compartilhar aqui um versículo que nos ajudou muito, né, durante todos esses processos, essas mudanças, e que com certeza vai edificar a sua vida também. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Reflitam nisso, pensem sobre o que o Senhor tem feito na vida de vocês. Às vezes alguma coisa não está como você gostaria que estivesse, mas como diz esse versículo, Ele é quem sabe os planos que tem para nós, e são planos bons. Então toda vez que o inimigo coloca pensamentos ruins na nossa mente, nós devemos rejeitar. Nós não podemos impedir que um pássaro voe à nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. E às vezes essas mentiras roubam o nosso coração do que o Senhor tem para nós e de um relacionamento que nós podemos ter com Ele. Então é isso, gente. Curtam esse vídeo, deixe aqui nos comentários se você tem alguma
pergunta específica sobre esse processo, alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima!